Com as eleições legislativas no horizonte, Portugal está no modo de campanha eleitoral. E com essa campanha eleitoral existem também debates políticos entre os candidatos. E como em Portugal se elegem partidos, os debates são feitos entre os líderes de cada partido que se candidatou. Se seguem este canal já conhecem a minha opinião. Eu quero que este regime criminoso e corrupto, criado por liberais, socialistas e comunistas, desapareça, porque durante os 47 anos que estiveram no poder, a única coisa que fizeram foi empobrecer o povo português, aumentar impostos e enriquecer à custa do contribuinte português. E é o Partido Socialista que mais culpa tem deste estado de coisas, pois foi o partido que mais anos esteve no poder. Em 47 anos que supostamente Portugal é uma república constitucional com princípios democráticos, o Partido Socialista esteve no poder mais de 30. No meu vídeo anterior e em muitos outros no passado, já vos mostrei como Portugal de facto não é uma república constitucional com princípios democráticos, porque as leis são criadas com base na ideologia vigente e não na maioria dos votos no Parlamento, mas também porque essas leis nem sequer são seguidas pelas elites portuguesas que incluem a classe política. E hoje vou puxar pela vossa memória para vos mostrar a diferença entre aquilo que a elite política diz e aquilo que realmente faz. Recentemente, o líder do partido Chega, André Ventura, e o líder do Partido Socialista e atual primeiro-ministro António Costa participaram num debate. Durante esse debate, António Costa disse o seguinte após André Ventura ter falado sobre corrupção. Perto do final do debate. Para mim não há filhos e enteados. Não há? E ninguém está acima da lei. Seja socialista ou não seja socialista. Qualquer socialista que viola a lei tem que ser responsabilizado e é uma vergonha para o Partido Socialista. Mas será isto verdade ou é apenas mais um exemplo da banha da cobra de António Costa? Vamos analisar o que Costa disse em relação ao que fez na realidade. Quando António Costa formou o seu governo em 2015, depois de ter perdido as eleições e de ter feito acordos com a extrema-esquerda para derrubar o governo democraticamente eleito, um dos membros desse governo era Cisa Vieira, um amigo pessoal de António Costa. Cisa Vieira foi nomeado para a posição de Ministro Adjunto da Economia. E sim, esta posição existe em Portugal. É com estas posições sem sentido, ridículas e redundantes que os socialistas criam posições para os seus amigos no governo. E nesse contexto nunca é demais lembrar que o governo de António Costa é o maior de sempre desde 1974. Porém, Cisa Vieira não é conhecido pela sua competência ou trabalho extraordinário como Ministro Adjunto da Economia, apesar de nem saber o que faz um Ministro Adjunto que justifique tal posição. Cisa Vieira é conhecido pelo facto de um dia antes de assumir a sua posição no governo de António Costa, ter criado uma empresa da qual era gerente. De acordo com a lei portuguesa, isto é ilegal e a consequência pela violação desta lei corresponde ao despedimento imediato de Cisa Vieira do governo. Mas como podem imaginar, António Costa não despediu o seu amigo. De facto, o mundo palhaço que é Portugal apareceu para proteger Cisa Vieira, representado pelo Tribunal Constitucional, que era suposto ser a entidade que iria formalizar a necessidade de despedir Cisa Vieira. Porém, o Tribunal Constitucional acreditou em Cisa Vieira quando este alegou que desconhecia a lei que estava a violar e, portanto, não ia formalizar o despedimento de Cisa Vieira. Ficam desde já avisados que em Portugal, se violarem uma qualquer lei, alegarem que desconhecem a lei que acabaram de violar e não forem amigos pessoais do primeiro-ministro socialista, irão sofrer todas e mais algumas consequências por terem violado tal lei. Ser amigo pessoal de António Costa foi fantástico para Cisa Vieira porque não só não foi despedido, como aliás foi promovido a Ministro da Economia um pouco mais tarde. Com base nisto, se analisarmos o que Costa disse durante o debate com André Ventura, que ninguém está acima da lei, socialista ou não, isto é falso. Se forem um socialista ou um amigo de um socialista, especialmente o primeiro-ministro, então estão acima da lei em Portugal. Mas há mais. Há cerca de 2 anos atrás fiz um vídeo onde, de forma inequívoca, disse que Portugal era uma ditadura, porque tudo o que acontece numa ditadura estava a acontecer em Portugal, nomeadamente o facto das leis do país não serem cumpridas pelas elites e, em particular, pela classe política. A lei em questão era a lei das incompatibilidades, que impede que familiares de membros do governo façam negócios com o Estado português. Uma lei repleta de bom senso se considerarmos o absurdo conflito de interesses quando alguém no governo tem um membro da sua família a fazer negócios com o Estado português, que é representado pelo governo. O governo de António Costa é o maior de sempre e é também o governo com mais membros da família de socialistas. Esposas, maridos, filhos, filhas, etc. Todos fazem parte do governo de António Costa e podem verificar os detalhes do nepotismo socialista num vídeo mais antigo neste canal. Mas os socialistas não estavam satisfeitos, queriam também que os familiares dos membros do governo fizessem negócios com o Estado. E por isso foram feitos contratos entre a empresa do filho do secretário de Estado da Proteção Civil e o Estado português. Porque o escrutínio e a transparência não existem em Portugal, especialmente quando o alvo é a esquerda, os socialistas não esperavam por qualquer problema pelo facto de estarem a violar mais uma lei do país.
Mas neste caso, de facto, houve problemas e António Costa e alguns membros do seu governo fizeram comentários sobre a situação. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, disse que seria ridículo fazer uma interpretação literal da lei, que impede que familiares de membros do governo façam negócios com o Estado. Um comentário extremamente ridículo, porque é isso mesmo que se quer quando se fala de interpretação de leis. Se alguém violar uma lei, então tem de sofrer as consequências descritas na lei. Se não houver a interpretação literal da lei, então não haverá a mesma consequência pela violação da lei em casos diferentes. E, portanto, a lei e a sua consequência passam a ser irrelevantes. Mas é isso mesmo que os socialistas querem. Querem que as leis sejam interpretadas subjetivamente quando são aplicadas a eles, mas interpretadas literalmente quando aplicadas aos outros. António Costa foi além dos comentários de Augusto Santos Silva. Ele disse que ia pedir à Procuradoria-Geral da República um parecer sobre a interpretação da lei para saber se teria de aplicar consequências aos membros do seu governo que violaram a lei. António Costa acrescentou ainda que, fosse qual fosse a interpretação da PGR, ele não iria seguir a lei. E aqui está. O primeiro-ministro de Portugal disse para todos aqueles que o queriam ouvir que ele não iria seguir uma lei do país. Uma lei que o seu governo estava a violar e que António Costa queria garantir que nenhuma consequência seria aplicada ao seu governo por violar essa lei. E é isto mesmo que acontece numa ditadura, pois as leis não afetam os ditadores, os amigos dos ditadores, nem a família dos ditadores. Com base nisto, se analisarmos o que Costa disse durante o debate com André Ventura, que ninguém está acima da lei, socialista ou não, isto é falso. Se forem um membro do governo socialista e têm um membro da vossa família a fazer contratos com o Estado português, então estão acima da lei em Portugal. Quando o parecer da PGR foi publicado, essencialmente concordou que nenhuma consequência deveria ser aplicada aos membros do governo socialista por terem violado a lei. Mas tal parecer não foi surpreendente, pois nessa altura a PGR já era liderada pela Lucília Gago, que lá foi colocada pelos socialistas. Mas esta saga não acabou aqui, porque os socialistas simplesmente alteraram a lei para permitir que familiares dos membros do governo possam de facto fazer negócios com o Estado português. Mais uma prática típica de ditaduras, ou seja, a de mudar as leis para servir os interesses dos ditadores, para essencialmente beneficiar os ditadores. Mas há mais. Quando o socialista Paulo Pedroso foi preso no âmbito do processo Casa Pia, o maior caso de pedofilia em Portugal até hoje, que envolvia figuras públicas e políticas, António Costa foi apanhado em escutas telefónicas a tentar interferir com o processo judicial para impedir que Paulo Pedroso fosse preso. E só para vos lembrar do que aconteceu, Paulo Pedroso foi removido do processo Casa Pia, apesar de ser acusado pelas testemunhas do processo. E para ser claro, a mesma testemunha que acusou Carlos Cruz, um conhecido apresentador da TV portuguesa, também acusou Paulo Pedroso. Porém, quando esta testemunha acusou Carlos Cruz, foi considerado credível e Carlos Cruz foi de facto condenado. Mas quando acusou Paulo Pedroso, foi obrigado a calar-se porque Paulo Pedroso tinha sido removido do processo devido à pressão política do Partido Socialista. Com base nisto, se analisarmos o que Costa disse durante o debate com André Ventura, que ninguém está acima da lei, socialista ou não, isto é falso. Se forem um socialista e forem acusados de pedofilia, então estão acima da lei em Portugal. E para aqueles que se perguntam onde anda Paulo Pedroso, ainda está envolvido na política socialista. Foi marido da líder parlamentar do Partido Socialista, Ana Catarina Mendes, e foi também o coordenador da campanha de Ana Gomes para as presidenciais. Existem muitos mais exemplos dos socialistas acima da lei, e este vídeo seria infinito se eu falasse de todos eles. Mas julgo que estes exemplos que aqui identifiquei são suficientes para mostrar a escumalha mentirosa que António Costa é. Isto para não falar da escumalha criminosa que António Costa é, e para saberem do que falo, vejam o meu vídeo sobre as políticas de António Costa que causaram a morte a mais de 120 pessoas em 2017. Vamos fazer um favor a nós próprios e vamos remover este criminoso, mentiroso e corrupto de nome António Costa do governo e dar poder àqueles que de facto querem mudar Portugal deste estado miserável em que se encontra para algo melhor. Espero que tenham gostado e até à próxima.